Então, tá aí. O conteúdo de hoje, né, quem está acompanhando todas as aulas no Classroom, já sabe que a gente já está em numeral. E depois de numeral, a gente iniciaria, na gramática, a gente iniciaria pronome, né? Porém, eu vou dar uma pausa na parte gramatical para a gente trabalhar a produção de texto, né? Então, vamos trabalhar os elementos da narrativa e o texto narrativo, né? Que é o conteúdo do trabalho que vocês vão fazer, que está lá no Classroom já, que é uma análise de um conto. Então, eu botei lá o conto que vocês vão ler, que é a Cartomante, e a partir desse conto vocês vão elencar esses elementos da narrativa e o tipo de narração que esse texto é, esse conto é. Então, vamos lá. O que é um texto narrativo, né? O que são os elementos da narrativa? Vamos nessa. Então, diferente da dissertação, né, a narrativa é um texto que trata de acontecimentos e ações realizadas por personagens fictícios ou reais. Na literatura, ela aparece principalmente em romances, contos, crônicas, fábulas, né, novelas, e ela também é a base de muitas peças de teatro e dos filmes produzidos no cinema. Então, um texto narrativo, o que é? Um texto narrativo é contar uma história, né? E quando se conta uma história, eu tenho alguns elementos que precisam estar nesse texto para que essa história faça sentido, né? Então, essa estrutura do texto narrativo é essencial para que eu prenda o meu leitor, ou a pessoa que está assistindo a série, ou a pessoa que está assistindo a novela, o filme, para que eu prenda a atenção dele naqueles momentos em que a história está sendo contada. Quais são os elementos da narrativa? O enredo. O enredo é a parte fundamental da narrativa, é como se desenvolve essa história, como ela é contada, né? Então, por exemplo, uma escola de samba, quando fala samba enredo, né, e o enredo da escola, ele é julgado pelos jurados, é o quê? É como aquela escola está contando aquela história que ela se propôs apresentar na avenida. Então, o enredo no, num texto escrito é justamente isso. Como aquele autor resolveu escrever aquela história, certo? Então, vamos lá. Em que partes são divididas esse enredo da história? A situação inicial. O que é a situação inicial? É onde o autor vai mostrar a maioria dos personagens envolvidos nessa história, né? E também vai falar o tempo, o espaço. Geralmente isso acontece na introdução da história, às vezes não. Tanto séries, filmes, novelas, quanto romances, contos e crônicas podem começar pelo meio ou pelo fim, e depois o autor vai voltando. Tem séries como This Is Us, por exemplo, que ele conta ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro daquela família, né? Então, ele vai contando ao mesmo tempo em que a história está acontecendo, ele vai contando as fases da vida daquela família, das personagens daquela família, né? Então, o tempo pode ser tanto cronológico como psicológico, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas isso tudo é determinado já no princípio da narrativa, né? Espaço, tempo, personagens. Então, o autor vai te apresentando aos poucos tudo isso justamente para fundamentar aquela história. O estabelecimento do conflito, ou seja, não existe história sem conflito. Nenhuma narrativa é uma narrativa só com coisas boas. Vai ter sempre conflito. A nossa vida não existe se não houver conflito. A gente não cresce se não houver conflito. Ou seja, a gente está sempre sendo contrariado por alguém e está sempre buscando resolver esse problema, né? Então,
é onde vai acontecer algum problema com essas personagens principais e elas vão tentar resolver de alguma forma esse problema. O desenvolvimento da história é justamente isso, eu buscar a resolução desse conflito. Então, como é que essas personagens vão resolver esse problema que aconteceu naquele determinado momento? Então, você dizer qual é o desenvolvimento dessa história é justamente aí que acontece, quando a personagem está tentando resolver aquele problema, aquele conflito, né, que foi gerado geralmente pelo antagonista, que nós já vamos ver o que é isso. O desenvolvimento, então, é isso. O clímax é que depois das diversas ações da personagem para resolver esse problema, a narrativa é levada para um ponto mais alto, que é aquele ponto em que é a encruzilhada daquela história. E a partir dali vai se encaminhar ao desfecho, ou com um final feliz, ou com um final triste, né? Vai se encaminhar para o desfecho, que o desfecho é a parte final do texto, é a conclusão daquela história, né? Depois de toda essa ação, depois da resolução do conflito, eu tenho um desfecho para esse conflito. O que aconteceu? Foi bom, foi ruim? Né? E vocês ainda vão ser provocados lá no exercício para dizer isso. Foi bom, foi ruim? Como é que você reescreveria o final dessa história? Né? Ficou um final aberto, um final fechado? Lá no exercício vocês vão ver isso. O espaço. Então, falamos do enredo, como é que se desenvolve o enredo, né? E como é que se divide o enredo. E agora nós vamos falar do espaço, que o espaço é onde acontece essa história. Então, por exemplo, o espaço determina várias coisas dentro de uma história, como a vestimenta das personagens, né? O espaço determina isso. Né? Se essa personagem é rica, se ela é pobre, o espaço vai determinar também. Então, eu comentava na outra aula, assim, não adianta eu contar uma história que se passa no Havaí, por exemplo, e as pessoas se vestirem com roupas de inverno. O Havaí, tradicionalmente, é um país de praia, sol, né? Muito calor, ondas, para onde vão os surfistas. Então, não faz sentido eu contar uma história que se passa no Havaí e essas personagens viverem, por exemplo, vestidas de casaco de pele, né? Não faz sentido nenhum. Então, o espaço determina isso também. E determina não só a vestimenta, mas também a cultura, né? A comida, o jeito de falar, a aparência das pessoas. Então, tudo é determinado por esse espaço. O tempo também é outra coisa que determina muito esse espaço, né? O tempo determina muito o espaço, não, a personagem e a história, certo? Então, o tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações e pode ser dividido em tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo cronológico é quando você percebe na narrativa esse passar dos dias, o passar das horas, o passar dos anos, dos meses, né? É um tempo cronológico, você vai vendo ali começo, meio e fim, e como isso vai se delineando linearmente na sua cabeça, né? Então, uma história que é contada com começo, meio e fim, a gente pode dizer que o tempo é cronológico. Como nessa série que eu dei o exemplo para vocês, de This Is Us, eu tenho um tempo psicológico. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo nesses tempos e tudo misturado. Uma hora está falando do passado, outra hora está falando do presente, outra hora está falando do futuro, e isso tudo vai encaminhando e você vai construindo a narrativa dessa história a partir disso. Então, esse é um tempo psicológico, ele não tem certinho começo, meio e fim. Né? Não tem certinho começo, meio e fim. Ele
ele é todo misturado. Então, às vezes, a história começa pelo meio, aí o autor vai lá na frente e volta, né, faz um flashback para poder conseguir explicar para você o que está acontecendo naquele momento. Às vezes tem um tempo cíclico, que é quando você só vai entender o início da história quando você chegar no final da história, né? E aí esse final remete ao início de novo. Então, nós temos esse tempo. Quando o tempo é assim, que não tem começo, meio e fim, nós temos o tempo psicológico. Pessoal, quem está com o microfone ligado, desliga, por favor, senão não tem como aqui, atrapalha. Então, esses são os dois tipos de tempo em uma narrativa. Elementos da narrativa, a ação. A ação, obviamente, envolve tudo que as personagens fazem, né? Inclui não só os movimentos, mas também aquilo que elas falam, pensam, né? No decorrer da história. Então, toda a montagem dessa personagem, tudo que ele faz dentro da história é a ação, né? As falas, os pensamentos, os posicionamentos, as ações, as brigas, a resolução de problemas, tudo isso é a ação na história. O narrador, né? O narrador é uma coisa muito importante dentro de uma história, obviamente, é ele que conta a história. Então, eu não posso confundir, por exemplo, o narrador com o autor da história, né? O narrador, ele é uma entidade da escrita, né? Não é o Machado de Assis que está contando a história da cartomante, é um narrador que ele criou para aquilo, né? Em outros livros do Machado de Assis, por exemplo, eu tenho como narrador o personagem principal. Tem 2 livros dele, o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador do Memórias Póstumas de Brás Cubas é o Brás Cubas, né, uma personagem da história, como a gente vai ver aqui, narrador-personagem, e o Bentinho também, Dom Casmurro, é o narrador da história, né, é o personagem protagonista da história, que a gente vai ver o que é um protagonista, e é o narrador da história. Então, eu tenho narrador-personagem. Quando é que eu tenho narrador-personagem? Quando essa história é narrada em primeira pessoa, e esse narrador não só está contando a história, como ele faz parte dessa história, ele vive essa história. Então, esse é um tipo de narrador. Então, eu vou ter aí, principalmente, obviamente, a primeira pessoa, eu e nós. O foco narrativo é em primeira pessoa, ok? O narrador observador e o narrador onisciente, eu tenho a narração, o foco narrativo em terceira pessoa, nesses tipos de narradores. Por quê? Porque ele está distanciado da história, ele apenas conta a história, ele não faz parte da história, certo? Então, ele observa a situação de fora e conta aquela história. Ele não é um personagem da história, né? Então, ele narra em terceira pessoa. O narrador onisciente, muito mais do que o narrador observador, por exemplo, tem um livro chamado A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que a gente tem um narrador observador. E ali ele também é um personagem da história, porém das ações principais ele não participa. Ele apenas assiste e conta aquela história da Macabeia. Então, o narrador da Clarice Lispector em A Hora da Estrela é um narrador observador. Ele não sabe de tudo, ele conta apenas aquilo que ele vê. E o narrador onisciente é aquele que sabe tudo, ele sabe até os pensamentos da personagem, ele fala por elas, às vezes, ele expõe os sentimentos e pensamentos daquela personagem. Por isso ele é chamado de onisciente, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tudo conta.
Então, ele tem certeza das coisas que ele está falando. É um narrador onisciente. E é também um foco narrativo em terceira pessoa. Né? Então, ele conhece profundamente cada uma das personagens e conta essa história profundamente também. E, finalmente, nós temos o elemento da narrativa que é chamado de personagem. Esses personagens, né, podem ser seres reais ou imaginários, né, podem ser animais, podem ser coisas personificadas, né? Então, os personagens estão divididos em três. Os protagonistas. Quem são os protagonistas? São aqueles personagens principais. Aqueles contra o qual vai acontecer um conflito, certo? Então, aqueles personagens que são o centro da história. Então, vocês podem começar a observar em todas as séries que vocês assistem, em todos os filmes que vocês assistem, nas novelas que vocês assistem, nos romances que vocês leem, né? Quais são esses personagens principais? Quais são os protagonistas dessa história? Né? E quem são os antagonistas? Os antagonistas nem sempre são vilões. Por exemplo, no filme O Coringa, eu tenho como protagonista o próprio Coringa, que é considerado um vilão, né? E aí os conflitos que vão contra ele são conflitos antagônicos, ou seja, os personagens que vão contra o Coringa naquele filme são os personagens antagônicos que vão levar a esse conflito, certo? E nós temos os personagens secundários que não estão dentro desse conflito principal, porém eles fazem pano de fundo para esse conflito principal, fazem com que essa história possa acontecer, né? Então é muito legal quando a gente começa a observar as séries que a gente gosta de assistir, os filmes que a gente gosta de assistir, perceber quem são protagonistas, quem são os antagonistas, qual é o conflito daquele filme ou daquela série, a gente começa a entender melhor os acontecimentos, a interpretar melhor a história, entrar mais nessa história quando a gente entende que esses elementos da narrativa não estão só nos livros, eles estão nos filmes também, nas novelas que a gente gosta de assistir na TV, né? Então, é isso. Protagonistas são os atores principais, digamos assim, né? Contra quem vai ter o conflito, os antagonistas, quem vai sobre esses, quem vai contra esses protagonistas, e secundários, todos aqueles que fazem o pano de fundo para que a história possa acontecer, dão sustentação para a história, né? Então vamos lá, exemplos claros aqui para vocês conseguirem compreender e fazer melhor a atividade proposta sobre o conto A Cartomante. Se você acha difícil entender o conceito e as diferenças, basta pensar no enredo de um filme ou novela conhecidos. Apenas como exemplo, pense na seguinte possibilidade. Então, vamos ao exemplo. Um rapaz e sua namorada estão apaixonados. Essa é a situação inicial que a gente viu lá, a primeira parte do enredo. Situação inicial. Então, temos um rapaz e uma moça apaixonados. Um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Esse é o conflito, né? Então, veja, eu tenho um conflito gerado por alguém que desapareceu com essa moça e que está colocando a culpa sobre esse rapaz. Este é o conflito. Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. E isso é o desenvolvimento, né? Ou seja, quando a personagem principal vai em busca de resolver esse problema e todas as ações que ela vai fazer para resolver esse conflito, né, é o desenvolvimento da história. O clímax, que é aquele ponto mais alto da narrativa que vai nos encaminhar para o desfecho, ele confronta o verdadeiro vilão,
em um encontro eletrizante. Então, ele descobre quem foi que desapareceu com a moça, né, com a namorada dele, e vai confrontar esse vilão, né? Esse é o clímax. E aí vamos para o desfecho. O rapaz consegue provar sua inocência e recuperar a namorada mantida em cativeiro. Esse é o desfecho. Ó. Depois do clímax, que é o encontro lá com o verdadeiro vilão da história, com o antagonista da história, né? Ele consegue ir para o desfecho, que é resgatar a namorada, né, e viver feliz para sempre. Eu tenho aqui um final feliz. Isso não quer dizer que todos os filmes e todas as histórias vão ter um final feliz, porque na nossa vida também não é assim. Nem todas as nossas histórias, nem todos os nossos conflitos têm um final feliz, né? Parece dramático, pois esse é um enredo básico. Aliás, um ótimo exercício é começar a analisar alguns dos últimos filmes que assistiu e identificar essas etapas da narrativa. Ainda podemos destacar que, nesse caso, teríamos vários personagens. O rapaz e a namorada, que são os protagonistas, certo? O vilão, que rapta a namorada e a deixa presa em cativeiro, que é o antagonista. E os outros secundários, né? Policiais, familiares, amigos, todas as pessoas envolvidas com essas duas pessoas protagonistas. E também os envolvidos com o vilão são os personagens secundários. Entre as ações, podemos destacar a fuga, a investigação, os perigos que ele tenha passado, os diálogos e até mesmo os pensamentos de todos os envolvidos. O espaço e tempo ficam por conta da sua imaginação. Uma história como essa tanto pode acontecer na Inglaterra do século XVIII quanto no Rio de Janeiro do século XXI, né? Então, o que alterar? O tipo de situação, o jeito que ia se buscar, né? As provas para que isso, para resolver esse conflito, né? Tudo isso é o que ia mudar no espaço-tempo, né? Nesse espaço-tempo. Agora, a história em si continuaria o mesmo enredo, só com essas nuances diferentes. A forma como as personagens iriam se comportar seriam diferentes na Inglaterra do século XVII e no Rio de Janeiro no século XXI. Que, como eu falei para vocês, espaço-tempo determina características das personagens e ações das personagens, falas das personagens, a cultura envolvida para confeccionar esses personagens, ok?